de volta com mais um podcast de Cidade em Foco e hoje nós estamos recebendo Juarez de Souza, conhecido por todo mundo carinhosamente, né, como Juarez da Saúde, ele que é pré-candidato a deputado estadual e hoje veio bater um papo com a gente, contar sobre a sua trajetória e também sobre esse novo momento na vida dele. Seja muito bem-vindo à Cidade em Foco, ao nosso podcast, Juarez. Eu que agradeço, Tatila, a oportunidade, nós já nos conhecíamos há algum tempo, o trabalho de vocês. Quando estive aqui secretário de saúde também, como vereador em Três Rios, e sei da seriedade o trabalho que vocês prestam para a região, para Três Rios, para Paraíba do Sul. E esse momento de tanto fake news, o quanto a imprensa, né, com lisura, pôde levar as informações necessárias e importantes que a população precisava, principalmente no momento da pandemia. Entendi. Bom, são muitas histórias, né? Uma trajetória longa sua. A gente estava até falando aqui em off que as pessoas, né, costumam achar que você está muito mais tempo na vida pública, né, pelo trabalho que você já realiza na região. Então eu quero começar apresentando para quem está te conhecendo agora, né, as pessoas do estado, não só da nossa região, sobre a sua trajetória, né? Como que Juarez começa na vida pública, a sua profissão, né, relacionada à saúde também. Conta pra gente. Na verdade, Tatila, eu sou servidor público há 24 anos, profissional da área de saúde da Polícia Militar, e ingressei na época na Polícia Militar com o primeiro grau, que era a única exigência que se tinha. Foi o último concurso em 1998. Devido à minha formação em auxiliar de enfermagem, ingressei para a área de saúde da Polícia Militar e, na verdade, não sabia nem o que era graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque com 13 anos de idade eu fui trabalhar de faxineiro em casa de família. Com 14 anos fui trabalhar em farmácia, fazendo faxina, entregando medicamento. Lá em Três Rios? Em Três Rios. Foi a primeira vez que a minha carteira de trabalho foi assinada. Naquela época se podia, né? Hoje, lamentavelmente, as crianças nem trabalham e nem estudam. Nós estamos na geração neném. Mas eu sou muito agradecido por isso. E quando depois entrei para a Polícia Militar, o Estado fez um convênio com uma universidade que nos permitiu um desconto e veio para o município de Petrópolis. Nesse período eu estava trabalhando no Hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro, depois fui transferido para Petrópolis e foi possível fazer a faculdade. Mas antes eu tive que concluir o meu ensino médio, que eu fui concluir com 28 anos, já com minha filha no colo. E depois ingressei para a graduação. E depois que eu fiz, né, a graduação de fisioterapia, eu comecei a fazer algumas pós-graduações. Logo eu passei também no concurso do município de Três Rios, como fisioterapeuta, e nesse trabalho eu comecei a fazer algumas pós-graduações, algumas especializações em gestão em saúde pública, e foi ali que começou a despertar, na verdade, o desejo de poder, diante do conhecimento e da formação, poder fazer mais. E o que eu entendi e comecei a observar, principalmente nessa vida pública, que tudo é norteado pela política e que, de fato, ela vai implicar para o bem ou para o mal na vida de todos nós, independente daqueles que vivem na vida pública ou não. E foi aí que nasceu. Mas resgatando todo esse... E a política, na verdade, o que eu penso, ela é cuidar das pessoas. Sim. Essa é a grande desafio que... pela permissão de Deus, né, que toda autoridade é constituída por Ele, de você ter que cuidar das pessoas. E eu, resgatando lá atrás esse meu tempo de farmácia, que eu fui trabalhar com 14 anos de idade, eu aprendi com 14 anos a aplicar injeção, verificar pressão, fazer curativos. E isso eu fazia na minha comunidade, fazia em Três Rios, gratuitamente, não cobrava nada de ninguém, era sábado, domingo, feriado, homem, mulher, idoso, porque também já vinha de uma veia da minha mãe. Minha mãe era uma rezadeira da época de crianças, e ela sempre me acaso com maior humildade. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, e minha mãe estava ali. O nosso arroz com feijão ela dividia com todo mundo, nunca nos faltou. A gente tinha limitação depois que meu pai morreu, dificuldades para poder ter uma alimentação melhor, mas o arroz com feijão, a nossa saladinha, a galinha que ela criava e matava ali, o ovinho que ela colhia, o pastel que ela vendia, a costura que ela fazia, ela sempre conseguiu manter ali, e foram 7 filhos, né, com essa... E nenhum virou bandido, ninguém desviou, todos são trabalhadores. São 4 meninas e 3 meninos, né? Dos meninos, nós somos os 3 mais novos, eu sou o do meio. Então, assim, esse sentimento de cuidar das pessoas veio da minha mãe, e foi essa missão que eu entendi.
quando eu ingressei na política pela primeira vez em 2012, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez. Naquela época, eu tive 886 votos, fiquei o 11º mais bem votado das 13 vagas. Muito embora não entrei, porque eu costumo dizer, eu ganhei pelos votos, mas fiquei de fora pela regra, né? Questão de proporcionalidade. Enfim, aí nesse período, né, continuei sempre estudando e fui fazer um mestrado em 2013. Quer dizer, já soltou de um garoto que entrou numa polícia com um nível fundamental, que não sabia nem o que era, já estava fazendo mestrado. Porque eu sempre acreditei e descobri que isso foi na vida, né? Fazendo, digamos, a faculdade da vida, que eu consegui entender que a educação é a ferramenta que transforma as pessoas. É isso que eu ia te falar. Você é um exemplo disso, né? Dessa mudança, dessa transformação. Muito. Que a educação, que o estudo pode trazer na vida da pessoa, né? Não é simplesmente porque ela não veio de uma família com total condições que ela não pode mudar, né? A vida dela é de toda a família através do estudo, através do seu trabalho. Exatamente. Então, eu acredito muito na educação como uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, principalmente aqueles que menos podem, né? Os desprovidos socialmente, mais vulneráveis até. E aí, em 2013 eu passei para o mestrado, fui concluí em 2015. Em 2016 vim candidato novamente. De 15 vagas, fiquei o 4º mais bem votado, com 1.269 votos. Então, assim, eu sou muito grato por tudo isso. E foram campanhas, Tatila, de pé no chão. É porque é essa campanha que eu acredito. E é essa que eu vou estar fazendo agora. Não tenho líderes religiosos que me apoiam, não tenho governadores, não tenho prefeitos, mas eu tenho o povo. A população que acredita no trabalho do Juarez. E é por isso que eu acredito e me coloco à disposição agora como pré-candidato a deputado estadual. Entendi. Bom, voltando só um pouquinho, o seu trabalho como vereador no município de Três Rios, o que você destacaria? O que você deixou de legado para a população tririense? A principal legado, e a gente trabalhou com várias leis, mas eu destaco uma aqui que é essa que me parece, que eu tenho certeza que estaria transformando gerações, que é isso que a gente precisa fazer, que foi na educação, quando eu fiz a lei da Semana da Água. Naquele período, a lei, eu coloquei um dispositivo de que o poder público faria concursos para que pudesse premiar desde as crianças que fizessem trabalhos pensando na racionalização da água até trabalhos científicos pelas faculdades que tem em Três Rios, né? A gente tem lá curso de gestão ambiental, de engenharia, que pode estar pensando na água. E hoje a gente sabe o valor que está a água e a necessidade que se faz e que precisa. Toda a economia ela está direcionada na água. Então essa ferramenta, através da educação, é que nós poderíamos estar transformando a médio e longo prazo um uso mais racional desse bem tão importante que é a água. Entendi. E fizemos outras leis também, principalmente, por exemplo, sempre na proteção do autista, da pessoa com deficiência. Você tem um trabalho muito forte na entrevista também voltado para os autistas. Exatamente. Né? Nós fizemos aí a sessão de cinema azul, né, para o autista. A questão da lei dos fogos, né, que nós colocamos também. Lamentavelmente, naquela época, ela foi reprovada pela maioria dos vereadores. Em 2020, quando eu poderia retornar, a gente foi acometido por uma pandemia que não caberia naquele momento eu ficar discutindo sobre fogos. A gente teve que tratar da vida das pessoas, que as mortes estavam acontecendo. E aí depois, ao final, eu passei para uma vereadora na época para que ela pudesse dar seguimento, que está muito ligada à questão das causas animais, que também atinge muito. Mas nós fizemos leis, por exemplo, na saúde, das práticas integrativas, que hoje em Três Rios, por exemplo, a gente oferta no SUS o reiki, né? Projeto de atividade comunitária com psicólogos, então a acupuntura. Então são trabalhos que nós fizemos, né, que deixamos esse legado e que teve um grande reconhecimento da população. Além do trabalho de fiscalização, o trabalho de sugestões de implantação de serviços para melhorias da cidade, assim como também nós conseguimos ao longo desse período fortalecer a rede de cuidados à pessoa com deficiência. O Planeta Vida, né, nós conseguimos, junto com um projeto que eu fiz sobre a região, fortalecemos. Hoje recebe R$140 mil o Planeta Vida do governo federal
e era um desejo nosso que pudéssemos expandir. Nós temos a linha de cuidado para a reabilitação física e intelectual, mas a ideia seria completar essa rede que ela tem ainda a parte auditiva e visual. Entendi. Bom, o próximo passo, né, na sua trajetória foi a sua candidatura como vice-prefeito do município de Três Rios. Queria que você falasse pra gente sobre esse momento. O que representou, quais experiências você viveu nesse período? Exatamente. A gente estava saindo de uma pandemia e com um novo regramento das leis eleitorais. E naquele momento eu não tinha pretensão nenhuma inicialmente a ser candidato a vice. Vinha para uma reeleição como vereador e com uma aposta uma aceitação muito grande da população. Muitos chegam até para mim até hoje e falam: Juarez, não era para você ter saído, hoje você está fazendo uma falta enorme na Câmara. Mas eu não sou apegado a cargo político, eu sou apegado em querer fazer pelas pessoas. Eu já entendi que a minha missão é essa, de querer fazer e transformar a vida das pessoas, assim como eu transformei e tive competência de transformar a minha. No final do ano, agora, se Deus quiser, estou formando uma filha médica, com muita dificuldade. Meu filho, se Deus quiser, vai se despontar aí para o basquete. O Miguel, que gosta de basquete, está com 16 anos, e a Vitória vai estar se formando agora, a médica, e que eu todo dia trabalho com ela. Minha filha, ajude as pessoas. Essa profissão tão linda, que você está tendo a oportunidade de um faxineiro estar te formando, junto com a sua mãe, que é uma enfermeira, minha esposa Neila. Então, assim, trabalhamos juntos para que está podendo entregar pessoas para a sociedade que se possa multiplicar. E naquele momento, eu entendi, depois que saiu o convite, que a gente vinha de uma gestão que, embora tenha tido as suas virtudes, mas também teve as suas dificuldades. E a preocupação minha com o futuro da minha cidade, com o futuro da nossa região, quando eu recebi o convite, eu falei: olha, é uma oportunidade de tudo aquele trabalho que eu coloquei, inovações, por exemplo, de leis. Três Rios é um município, sem sombra de dúvida, a nível de Brasil, que tem a maior atualização para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que são profissionais que é da minha categoria de formação, que a gente pode fazer muito, contribuir pelo Sistema Único de Saúde, mas que ainda é muito deixada de lado em razão pelo desconhecimento, em parte dos próprios profissionais e também do poder público, aqueles que estão à frente. E a gente poderia dar muito para ofertar. É o que eu faço com a minha profissão, que eu sou servidor público do município. Quando eu atendo as pessoas lá, eu sempre me capacitando para dar o de melhor. E a fisioterapia e a terapia ocupacional poderia fazer muito. Então, eu acreditava que com tudo isso, eu estando como vice-prefeito, eu poderia contribuir com a gestão passada para transformar ainda mais a vida das pessoas. Não deu certo, mas o retorno que eu tive disso é que as pessoas falaram: Juarez, você contribuiu muito para essa campanha, porque se a chapa que concorreu ficou em segundo lugar, parte dessa responsabilidade de ter conseguido transformar e agregar pessoas para que esse resultado acontecesse foi em razão da sua presença como candidato a vice-prefeito. Eu recebi o título lá, né, pelas pessoas que eu via na rua, que era o melhor candidato a vice-prefeito da cidade. Que a gente poderia estar fazendo muito, que estaria votando na chapa em razão da minha estada ali. Então, isso para mim já valeu muito. E naquele momento foi o que eu fiz. Sacrifiquei uma candidatura para vereador, para uma reeleição, mas entendendo que eu poderia muito fazer e transformar a vida das pessoas. Trabalhei muito, né, para a implantação, por exemplo, da escola militar. Meu desejo, de fato, seria da implantação da escola militar integral. A gente, na época, o prefeito optou, junto com o ex-governador, de que fosse a cívico-militar, que está lá em Três Rios, grandes resultados, mas ainda sonho em ter as escolas militares aqui, ou do Corpo de Bombeiro, mas principalmente da Polícia Militar, que eu conheço, e seu trabalho muito bacana que faz lá. Entendi. Bom, você sai desse período, sai de Três Rios e vem para Paraíba do Sul, num momento ainda de pandemia, né, e assume a Secretaria de Saúde do município de Paraíba do Sul. Quero que você fale pra gente sobre esse período aqui no município, aqui em Paraíba, como que foi o seu trabalho na secretaria, visto que você pegou um momento importantíssimo, né, a chegada das vacinas, toda essa dinâmica, como que foi? Olha, Tatila, foi uma experiência, assim, inenarrável. Foi algo que
a gente entra para a história do município em um momento crítico do mundo, do país, e não diferente do município. E o pior momento da pandemia. Diga-se, né, aqui que 2020 a pandemia começou, mas recursos foram colocados. Em 2021, quando foi o pior momento da pandemia, nem recursos se tinham. Sim. Principalmente do governo federal. Tanto que no período de 8 meses passado, de 2020, a gestão anterior recebeu 12 milhões de reais para tratar. Eu, na metade desse percurso, que eu fiquei aqui aproximadamente 4 meses, nós recebemos 1,5 milhão. Com tudo isso, nós conseguimos entregar saúde de qualidade naquele período e ainda deixei meio milhão em caixa. E nós fizemos várias mudanças. A tenda, por exemplo, nós ampliamos aquele serviço, melhoramos as condições de trabalho, climatizamos melhor a tenda, ampliamos a tenda, colocamos forração no chão, protegemos os profissionais com grades para recepção, né? Então, trabalhamos muito naquele momento. E foi o desafio de não ter leito, faltavam-se leitos em toda a região, mas a gente conseguiu, e a minha maior preocupação era de vivenciar aquilo que a gente assistiu pelas mídias, que eram as pessoas morrendo nas ruas. Então isso era uma preocupação diária, por isso que eu chegava aqui cedo, saía à tarde, era sábado, domingo, vivi aquele momento intenso aqui. Nós tivemos uma experiência aqui de implantar o drive-thru mais organizado da região, que nós fizemos no Parque Salutares, local já pensando ali de tanta vida, de um local tão bonito, e graças a Deus eu consegui montar uma equipe e aproveitar pessoas que tinham grandes capacidades e principalmente o resgate da autoestima dos servidores públicos, os efetivos, que a gente chegou aqui, o primeiro mês de salário a gente não conseguiu pagar em dia. Então, assim, é um desafio muito grande. Resgatar aquelas pessoas que estavam desconectadas, tanto a atenção básica, que é a principal porta de entrada do sistema, com a população, com o isolamento social, tanto os profissionais quanto a comunidade, né, usuários dos bairros, das unidades básicas de saúde, a gente via que não estavam se conectando. Então, foi um resgate muito grande. Eu agradeço muito a todos os profissionais que entenderam nossa proposta de trabalho, sempre com muito carinho, com muito respeito, porque eu sou um servidor público também. Então eu sei como que se deve tratar o servidor público. E o servidor público, se você tratar ele bem, ele faz as coisas por muito menos. Basta você dar a atenção e o carinho, o entendimento e o respeito. Foi dessa forma que eu tratei e por isso que até hoje sou muito lembrado por eles com muito carinho. Nós fomos aqui ao município que primeiro colocamos as primeiras doses com transparência no site como foi pedido pelo Ministério Público. Conseguimos organizar todas as doses, não tivemos desvios de dose nenhuma. E eu nem vacinado aqui não fui, porque eu priorizei primeiro para que as pessoas que estavam lá na ponta se tomassem. E eu poderia ter tomado. Priorizamos também as pessoas com deficiência, o asilo, os idosos e o seminário. Fizemos toda uma logística de descentralização da vacina, aplicamos a vacina na casa das pessoas, nas unidades próximas dos bairros. Então, assim, foi um trabalho que nós fizemos de resgate, inclusive de serviço como estava parado. Hoje, se você está recebendo seu atendimento aí da saúde, da atenção domiciliar, foi um resgate que nós fizemos, é um serviço que estava parado. Além do financiamento, que tinham perdido 50 mil reais, nós conseguimos resgatar esses valores. A parte também do programa tabagismo, também conseguimos resgatar. Em falar da pessoa com deficiência, nós estávamos já com o projeto todo em conversa, já tinha mandado ofício para o Conselho Regional de Intergestores Regionais, que é a CIR, para que nós pudéssemos solicitar implantar aqui em Paraíba do Sul a parte do que se faltava em Três Rios, da rede de cuidados da pessoa com deficiência, que era a parte auditiva e a parte oftalmológica. Então, são trabalhos que a gente tentou avançar, mas não demos continuidade em razão que eu achei naquele momento ali, em razão de que algumas coisas eu já entendia que não estavam saindo da forma que eu pretendia executar o trabalho. Eu preferi, naquele momento, deixar à vontade a gestora e agradecer muito essa participação que eu tive aqui. E esse trabalho até hoje em 4 meses, né? Em 4 meses.
E fizemos aqui com muito... Por quê? Naquele período de pandemia, né, a gente seguindo muito a questão nacional, as determinações nacional, a determinação estadual, e a gente vendo também cumprir recomendações de Ministério Público. Nós fizemos aqui o Pacto Social, a quem eu agradeço muito, o Conselho Municipal de Saúde, que foi muito, até sugestão deles, e nós conseguimos trazer isso, fizemos o Pacto Social. O que se trataria do Pacto Social? Aqui em Paraíba do Sul, a gente observa mais especificamente que o comércio aqui ainda é muito familiar. Então, se você fecha um comércio, você estrangula aquele comércio, você prejudica famílias. Diferente de Três Rios, que nós temos redes de lojas lá, né, que suportam mais essa questão de economia. E nós fizemos o Pacto Social, que foi exatamente para isso. Qual a sua parcela de contribuição que você possa dar para que você possa funcionar, mas que a gente possa cuidar das pessoas e evitar a propagação da pandemia. Entendi. Bom, agora falando sobre o seu atual momento, né? Você colocou o seu nome como pré-candidato, seu nome à disposição, né, como pré-candidato a deputado estadual. Eu queria que você falasse sobre esse novo momento. Por que vir como pré-candidato a deputado estadual? Essa visão toda já voltada para o estado, obviamente, né? Não só aqui para a nossa região. Então, Tatila, eu vejo hoje o estado, nós estamos falando de um estado que tem aproximadamente 17 milhões de habitantes. Nós temos um orçamento do estado de 92 bilhões de reais. A segurança pública é o maior orçamento do estado, mais de 1 bilhão de reais. A saúde, em torno de 620 milhões de reais. E a educação, aproximadamente 610 milhões de reais. O que a gente não tem visto isso se traduzir em bons reflexos de serviço para a população da nossa região. Uma segurança pública que gasta mais de 1 bilhão e que a gente não vê nem isso traduzindo em mais segurança para a população e muito menos também para o profissional de segurança pública. Nós tivemos agora uma ruptura da paridade, da integralidade que se tem tanto do ativo quanto do inativo das pensionistas, com gratificações, e que isso a Alerj foi responsável. Não adianta você ficar pagando bem ao ativo agora por gratificações que são temporárias. Essa pessoa está indo para casa reformada doente, devido à alta periculosidade que esses profissionais vivem. As esposas estão doentes, mesmo os falecidos que deixam as esposas aí ficaram doentes porque o seu marido sai todos os dias de casa com essa insegurança da violência que vem se interiorizando. Então a gente está vendo, além disso, nós estamos vendo, por exemplo, as crianças sendo cooptadas para o crime. O interior do estado já não está diferente. Paraíba do Sul, Levi Gasparian, Sapucaia, Três Rios. Então, assim, o que a gente tem visto é que esse crime, com esse recurso ainda, não tem se traduzido em uma segurança. E eu falo aqui categoricamente, nem para a população e nem para o profissional de segurança pública, que também se sente inseguro pelas fragilidades de leis que a gente existe e que pessoas que estão ocupando, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, estão mais à defesa do crime, punindo tanto as vítimas quanto aqueles profissionais que estão dando a sua vida ali em razão da sociedade. E a sociedade tem entendido isso. É uma das coisas que nós vamos defender muito. E a saúde? A gente vê aqui a região um empobrecimento da saúde. Três Rios, Paraíba do Sul são as duas maiores cidades mais populosas da região e que a gente vê o quanto de cidades periféricas também, até da divisa de Minas Gerais, fazem uso dos nossos aparelhos de serviço de saúde. E a gente tem um HTO, né, que é um hospital de traumatortopedia, que ele pouco tem servido à população regional. Não é raro chegar para mim as solicitações de ajuda que pessoas estão com mais de anos na fila de espera para fazer uma cirurgia. Então isso é inimaginável que nós, com um hospital desse aqui, que poderia estar servindo a nossa região, e não tem esse reflexo e não está prestando esse serviço. Muito embora a gente sabe da qualidade do serviço que se tem lá dentro. Isso não é isso que nós estamos falando. Mas o quanto que ele poderia estar fazendo mais para a nossa região, que faça para o estado também. Mas isso tudo é em razão do esvaziamento que nós temos de não ter uma representação já há muitos anos. As pessoas, eu falei aqui que nós temos 17 milhões de habitantes. Se juntar aqui Paraíba do Sul, Três Rios, Levi Gasparian, Areal e Sapucaia,
nós temos 160 mil habitantes. Frente a esses 17 milhões, e a gente pegou uma certa costume de votar em pessoas de fora da região, de fora de Três Rios, de fora de Paraíba do Sul, e com isso essas pessoas que são da capital, que tem lá um número muito maior de eleitores, ele vai acabar fazendo por lá. O que nos entrega aqui é de 4 em 4 anos as migalhas que sobram, para falar que veio aqui e deixou alguma coisa. Se a gente for olhar para outra micro-região aqui, Partido Alferes, Miguel Pereira e Mendes estão construindo hospital. Três Rios, Paraíba do Sul, estão passando dificuldade para ampliação de leitos que não conseguem. Nossos pacientes aqui têm que sair da região para que possa ter atendimento. Então é muito trabalho que precisa. Por que aqui um hospital de traumatortopedia não tem uma ressonância magnética aqui dentro? Que poderia estar servindo e atendendo os municípios. É um exame caro e um exame muito requisitado. Quanto que não tem pessoas na fila de ressonância magnética? Mas a gente vê construindo setores de serviço na capital para imagens, mas na região, no interior, nós não temos. E depois a gente, além de dificultar a demora em conseguir um exame desse, a gente tem um grande desafio no interior ainda de arrumar veículos e transporte para levar essa pessoa para fazer. Às vezes a pessoa já está com dor, com maior dificuldade de acomodação, e é por isso que nós precisamos fortalecer a região. Hoje eu estou, por exemplo, na educação com uma escola, Valmir Peçanha, em Três Rios, que é estadual, em vista a fechar, porque não se abre matrícula para o ensino fundamental e nem se consegue, como se tinha se prometido, se transformar em uma escola técnica. E jamais a gente pode passar pela nossa cabeça um momento desse, com tráfico, com as crianças sendo cooptadas, a violência aumentando e a gente fechar escolas. Então, por todos esses motivos e muito mais, a geração de emprego. Eu sou professor universitário e fico vendo lá, nós temos 7 cursos na faculdade, vão chegar mais 2 agora. Eu fico vendo ali, porque eu passei por isso, muito embora eu fiz o caminho contrário, né? Eu trabalhei primeiro para depois estudar. Tive que abdicar minha família para poder custear os meus estudos e me formar. Hoje, graças a Deus, estou fazendo um doutorado. Então, coisa que eu jamais imaginei, né? A gente está aqui hoje e numa universidade pública, que jamais imaginei, né? Então, assim, e a gente fica vendo jamais pensar que uma escola pode fechar nesse período. A educação é que transforma as pessoas e nós vamos trabalhar muito por isso. E aí, como eu estava te falando, a questão da geração de emprego, uma das minhas principais preocupações é o que nós vamos fazer na nossa região para gerar tanto emprego para tantas as pessoas que estão se formando e buscando conhecimento. Pensar em mecanismos que nós possamos ali, pelo menos gerar o primeiro emprego e ele tenha a oportunidade de sair já com aquele maior dificuldade que é a exigência de experiência do mercado para que ele possa trabalhar, nós vamos trabalhar muito em cima disso. Entendi. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast de hoje. Quero deixar o espaço aberto aqui para as suas considerações finais antes da gente encerrar. Olha, eu quero agradecer primeiro a Deus, agradecer a minha família, que a gente expõe muito a família nesse momento que a gente se torna uma pessoa pública. Nós somos julgados, subjugados, mas eu tenho no meu coração e já entendi que a minha missão é ajudar a transformar a vida das pessoas. E por isso eu estou me colocando à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Assim como eu fiz como vice-prefeito, com a disposição de descer lá no fundo do poço para tentar ajudar a melhorar a condição. Mas eu preciso que você que esteja aí segure na corda, porque eu não tenho líder político, não tenho governador, não tenho prefeito, não tenho ninguém que não seja o povo para me ajudar a transformar e esse meu desejo de fazer na vida das pessoas assim como eu fiz na minha. Isso aí, bom, a gente vai encerrando aqui mais um podcast. Obrigada, Juarez, pela sua participação, por esse bate-papo. Lembrar você que a gente volta em breve com mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. Obrigada mais uma vez e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado.